me autorizar a gravar. Olha lá. Bom, boa tarde, pessoal. Dando continuidade às reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Hoje a gente vai tratar de um tema que é um tema. Eu vou só antes disso voltar, pedir para o Álvaro fazer um convite para todo mundo, aproveitar o começo da reunião, para o Aorta, que é o congresso que ele é um dos presidentes e que já está aí estabelecido há algum tempo. Álvaro, por favor. Obrigado, André, pelo espaço. É, Gostaria de convidar todos, então, para o Simpósio Aorta de 2025, congresso já com 11 anos, a gente está fazendo 11 anos. Esse ano será no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de maio. Vamos receber 30 convidados internacionais, os maiores cirurgiões de aorta do mundo estarão aqui, incluindo importantes líderes de opinião do Brasil, como o Dr. André Extensor e o Dr. Lucas Freire. Obrigado. E nós que agradecemos. Vamos dar sequência, então, a essas reuniões do NAVE. E só lembrando, ela acontece sempre nas últimas quartas-feiras do mês. E é uma reunião aberta. Quem quiser trazer casos, sugerir temas para que a gente busque o debate, vai ser sempre muito bem-vindo. E hoje a gente escolheu um tema que parece simples, né? Que é um território que todo cirurgião vascular tem intimidade, que é a artéria femoral. Só que ela tem os seus segredos, principalmente quando a gente quer tratá-la de forma endovascular. Então, a gente convidou o Lucas Freire, que é um cirurgião experiente, principalmente em endovascular, da região de Campinas, e a gente convidou ele para falar como que ele trata de forma endovascular a artéria femoral comum na doença obstrutiva e na doença aneurismática. Como, quando? Lucas, por favor. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui e para falar de um tema polêmico, né? Que é tratamento endovascular da artéria femoral comum. Vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu só abrir a configuração. Só um instante. Eu vou ter que sair e entrar de novo na reunião por causa de uma permissão do Zoom. Eu já volto já. Ok. Compartilhar a apresentação. Está todo mundo vendo a minha tela da apresentação? Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos falar de artéria femoral comum, doença obstrutiva e aneurismas, indicações, quando e como tratar de forma endovascular. São os meus conflitos de interesse para a apresentação. E todo mundo sabe, né, que o padrão ouro para o tratamento da doença aterosclerótica da artéria femoral comum é endarterectomia e fechamento com patch, né, com remendo. Isso é uma cirurgia clássica que todo mundo está habituado a fazer, das cirurgias que a gente mais faz, né, das cirurgias abertas. Então, aqui mostrando uma arteriografia, o produto da endarterectomia, né, e a técnica clássica de abertura da arteriotomia em direção à femoral profundo e fechamento com PET, né, aqui exposição da artéria, a endarterectomia em si, fechamento com PET, aqui um vídeo acelerado, né, pode ser feito PET de pericárdio, de Dacron, safena, enfim, isso é uma outra discussão, mas é uma técnica clássica, consagrada,
né, e que tem excelentes resultados aí a médio e longo prazo, né? Como a gente pode ver aqui, uma previa-idade nessa revisão de mais de 90% aí a longo prazo, mas, né, não é isenta de complicações, principalmente complicações locais, né? E esse é o grande medo do cirurgião vascular, né? Fazer um procedimento desse e ter uma infecção, né, da ferida operatória, exposição de um remendo, né? Esse aqui é o pesadelo, né? E a gente sabe que não é uma cirurgia totalmente isenta de risco, inclusive de óbito, né? Principalmente em pacientes mais idosos. Então, a gente vê nessa revisão também uma mortalidade em torno de 3,4%, reoperações 10% e complicações da ferida operatória em até 8%, desde de infecções leves até exposição da prótese, enfim. E os fatores preditores de mortalidade, como em qualquer cirurgia arterial, né? Idade avançada, mais de 80 anos, paciente renal crônico, dialítico, sepsis, emergência, ou em estado não independente, né? Pacientes mais debilitados. Então, o que os guidelines eles falam, né? Esse guideline mais antigo da SDS falava, em 2015, estritamente proibido o tratamento endovascular da artéria femoral comum, proibido implante de stent na femoral comum, né? O guideline global de 2019 já começa a aparecer algumas recomendações, considerar o tratamento endovascular em alguns pacientes selecionados, com região inguinal hostil, né, mas também falando em evitar o implante de stent. E o guideline mais recente que a gente tem da Sociedade Europeia de 2024, ela começa as recomendações falando, né, que a recomendação, o tratamento padrão ouro continua sendo a cirurgia aberta, mas o tratamento endovascular pode ser considerado em lesões não complexas da artéria femoral comum. Depois nós vamos ver a classificação dessas lesões. E em pacientes, né, principalmente que têm região femoral hostil, né, reoperações, radioterapia, obesos, enfim, pacientes de alto risco, a terapia endovascular pode ser considerada. Então, foi a primeira vez que apareceu essa recomendação, baseada principalmente em duas meta-análises. Uma delas, vou mostrar aqui, que comparou, ela incluiu 28 estudos, 14 de cirurgia aberta, 12 de endovascular e 2 trials comparativos endovascular e aberta. E não mostrou diferença entre os dois tratamentos em termos de mortalidade ou reintervenção, mas menos morbidade no tratamento endovascular, sem diferença de perviedade primária a curto, médio prazo, né, 1 ano, e sem diferença de reintervenção. A longo prazo, realmente, aí depois de 3 anos, o tratamento aberto começa a ter uma vantagem em termos de perviedade. Então, a gente vê aqui a maior diferença entre os dois tratamentos não foi mortalidade nem reintervenção, mas realmente morbidade, principalmente relacionado com complicações do acesso cirúrgico, né? Perviedade de 1 ano igual e reintervenção igual, né? Mas a gente, né, quem tem a formação em cirurgia vascular aberta sempre questiona, né, qual que seria o maior medo em relação a fazer um tratamento endovascular da femoral comum, já que é uma cirurgia aberta, né, com tão bons resultados, né? Medo de implantar um stent numa zona de flexão, medo de perder a femoral superficial ou a profunda, né, na bifurcação, medo de perder um acesso valioso, né, arterial para outros procedimentos no futuro, ou de ter resultados piores do que a cirurgia aberta, ou não tem medo de nenhuma dessas coisas e faz o tratamento no vascular sem nenhum receio, né? Algum receio a gente tem, né? A gente aprendeu classicamente a tratar de forma aberta a femoral comum. Então, vou um tópico por tópico, né, falar um pouquinho. Medo de implantar um stent numa zona de flexão.
A femoral comum em si, na verdade, não é uma zona de flexão, né? A zona de flexão ela está entre 3 e 4 centímetros acima da femoral comum na ilha externa. Então, a ilha externa é uma artéria muito mais sujeita a esse estresse mecânico da flexão do que a própria femoral comum. Então, é a mesma história de eu não vou colocar o stent atravessando a interlinha articular do joelho porque é um ponto de flexão. Na verdade, o canal dos adutores é um local de muito mais estresse mecânico do que a interlinha do joelho. Então, essa analogia entre a femoral superficial e a comum é isso aí. Então, o ponto de flexão é na ilha externa. Então, se você não faz a angioplastia da femoral comum, não deveria estar fazendo, na verdade, de angioplastia de ilha externa, todo mundo faz, né? Então, esses estudos com angiografia em cadáver, com flexão do quadril, mostrou que o segmento da femoral comum ele é fixo. Né? A gente vê nesse caso aqui no implante de um supera na femoral comum com o quadril fletido, que o stent não sofre nenhuma flexão. Medo de perder a femoral superficial ou a profunda, isso é importante, né? Igual esse caso aqui de uma oclusão de femoral comum que foi feita uma recanalização e colocado, né, foi implantado um stent na femoral comum cruzando o ósseo da profunda. Isso realmente é péssimo, né? A gente vê um resultado desse aqui e fica com essa cara, porque perder a femoral profunda é um risco muito grande para o membro, né? Todo mundo lê aí os estudos sobre angioplastia de femoral superficial a queridinha de todo mundo, mas quem é mais importante para o membro é a femoral profunda, né? Então, mês passado eu estava num congresso que eu recomendo a todo mundo que gosta de angioplastia periférica de membro, que é o CLIC, né? Que é todo ano na Itália, e esse professor da Universidade de Torino, o Giuseppe Papa, ele falou essa frase que é verdade. La profunda é la mama de la gamba, né? A profunda é muito importante, né? Para o membro. E em relação a isso, as lesões da femoral comum, elas podem ser classificadas em tipo 1, com extensão da femoral comum para a ilha externa, tipo 2, que são as localizadas só na femoral comum, que são as melhores para tratamento endovascular, as tipo 3 que envolvem a bifurcação da femoral superficial e da profunda, e aí nesses casos a gente tem que usar técnicas para preservar a profunda e a superficial, e a tipo 4 que é relacionada ao enxerto, não é muito o tema da aula. Então as lesões tipo 3 mais complexas, elas têm um resultado pior do que as lesões simples, né, como de se esperar em relação ao tratamento endovascular, e aí a gente tem que lançar a mão de técnicas mais avançadas, né, que se stent, stent em T, enfim, tem uma infinidade aí de técnicas de reconstrução de bifurcação que a gente herdou da coronária, né, a gente vê aqui um stent na femoral comum, em que esse stent superficial e profunda para preservar a bifurcação, para justamente não perder a femoral profunda. Aquela questão, resultados inferiores que a cirurgia aberta, será que são mesmo? Essas lesões, elas geralmente são lesões muito calcificadas, né? A gente vê aqueles nódulos de cálcio, e aí a gente tem que lançar a mão de várias ferramentas endovasculares para tratar essas lesões. Então, balões de alta pressão, scoring balloon, aterectomia, stents miméticos, litotripsia intravascular, né, que a gente vai falar um pouquinho. Então, um deles, a gente tem que lançar algumas vezes, é o balão de alta pressão, que chega até 30 atm, como o Conquest e o Atlas. Você tem o Score Balloon, que ele concentra a força de dilatação ao longo do elemento, que é geralmente um fio de nitinol que está junto ao balão. Isso diminui o barotrauma, diminui a expansão não controlada, diminui a chance de dissecção, né? Em relação a quebrar o cálcio é mais discutível, mas é uma angioplastia que é geralmente mais controlada, uma comparação entre quebrar o vidro e fazer um corte mais preciso, né? Então a gente tem vários no mercado, no Brasil tem o Angiosculpt, tem o Chocolate, tem o Cutting Balloon, o Trio Edge, né? Todos eles estão disponíveis. Esse balão da Medtronic, que é o Chocolate, ele tem essa gaiola de nitinol,
que impede a dilatação descontrolada, distribui melhor a força de dilatação ao longo do balão. E a gente vê num vídeo aqui a comparação entre a dilatação de um balão convencional e do balão chocolate, que você consegue abrir o vaso de uma forma mais controlada, com pressões menores, você não precisa de atingir tanta uma pressão tão grande. E, pelo menos na femoral superficial, em lesões mais simples, você diminui a chance de ter uma dissecção e de ter que implantar o stent usando um scoring balão como esse. Você tem a aterectomia, né, das mais variadas formas aí, direcional, rotacional. Tem aqui o Hawk One, que é esse dispositivo de aterectomia direcional, que ele corta a placa e deposita nesse reservatório aqui, para mostrar um caso que a gente usou a aterectomia da femoral comum com o Hawk One. Tinha uma lesão associada, aqui a gente vê a ponta do dispositivo. Tem uma lesão associada de hipoplígia também, e muito importante, quando for usar esse dispositivo, todo dispositivo de aterectomia, mas esse em especial, esse é obrigatório, você usar um filtro de proteção distal. A gente vê aqui o filtro na apoplítea, e aqui o que a gente tirou no final do procedimento, um fragmento de ateroma. Então, né, quando for fazer a aterectomia, sempre usar filtro de proteção. Tem o dispositivo igual o Rotarex, Jetstream, que são de aterectomia rotacional e aspirativa. Né? Aqui eu vou mostrar um caso, um paciente de 74 anos, né, alto risco, coronariopata, já tinha um quiste stent na bifurcação aórtica e tinha uma limitação, uma claudicação limitante na perna direita, que foi tentado tratar clinicamente, não melhorou. E tinha essa lesão extremamente calcificada na femoral comum e lesões na femoral superficial. A gente fez um acesso contralateral, né? Fez uma aterectomia com Rotarex, uma dilatação com balão convencional e depois farmacológico, mas como ainda tinha uma restrição ao fluxo, a gente acabou no final implantando um stent, né? E depois tratando a femoral superficial também. E alguns anos depois, ele evoluiu com dor de repouso e isquemia na perna esquerda. Mesma coisa, tinha essa lesão na femoral comum e uma lesão complexa na femoral superficial. E aqui é o tratamento da femoral superficial. Precisamos usar balão de alta pressão, uma lesão bastante calcificada, né? Ficou com uma dissecção residual, com restrição ao fluxo, implantando assistente farmacológicos e o IPTX. E a femoral comum a gente tratou com angioplastia e implante de stent com bom resultado. Né? Por se tratar de um paciente de alto risco, a gente preferiu fazer o tratamento endovascular. Algo que a gente tem usado mais recentemente é a litotripsia intravascular, que é esse dispositivo, que é o Shockwave, que ele cria ondas de choque, ondas sonoras de pressão, que elas quebram o cálcio, tanto mais superficial quanto mais profundo, sem mexer com os tecidos ao redor. Então, não tem aquele risco de embolização igual tem a aterectomia, e ele muda a complacência do vaso, ele permitindo a angioplastia também com pressões menores, né? Tentando evitar o implante de stents, né? Com um ganho luminal em lesões calcificadas. Então, aqui também um caso de um paciente de 66 anos, também cardiopata isquêmico, né? Já tinha feito uma angioplastia da femoral superficial direita e estava com lesão na esquerda, né? E tinha essas lesões, não tinha pulso femoral, lesão grave da artéria ilíaca comum esquerda, da externa esquerda e da femoral comum esquerda na bifurcação. Então, como a queixa dele era na esquerda, a gente fez um acesso pelo membro superior, fez a litotripsia intravascular com um Shockwave, um balão de 8x60, né? Ele tem até 300 pulsos nesse balão para você tratar. Você começa com baixa pressão, dá os pulsos, aumenta progressivamente a pressão de insuflação, mas geralmente consegue um resultado bom com 4 a 6 ATM. Então, aqui é a geografia pré e pós, mostrando o resultado do tratamento da lesão do eixo ilíaco, e aqui da femoral comum, crescimento de pulso, resolução dos sintomas. Um outro paciente também, de 69 anos, renal crônico dialítico, com uma gangrena do pé esquerdo,
Ele foi tratado em março de 23 com Rotarex e uma aterectomia, né, e o Lutonix, um balão farmacológico. Evoluiu com um bom resultado, mas ele teve uma recidiva, né, 6 meses depois, e aí essa lesão muito calcificada a gente tratou com a litripsia endovascular e teve bom resultado também. A gente tem menos os trabalhos são mais recentes, né, de litripsia endovascular, intravascular, como esse com follow-up de 14 meses, sucesso técnico de 100% e sem necessidade de stent em nenhum caso, né? Número pequeno de pacientes, 15 pacientes, mas pacientes livres de revascularização 100% em 14 meses. E quando a gente precisa usar algum stent, uma opção é o Supera, né, que é um stent mimético. Aqui também o trabalho de uso de Supera em femoral comum, número pequeno, 16 casos, mas com uma perviedade muito boa, né, e em 2 anos de mais de 90%. Aquele medo de perder o acesso arterial, né? Se a gente não coloca o stent, a gente não deixou nada para trás, então não tem problema fazer uma punção dessa artéria se for necessário. E mesmo se você implantou o Supera, é possível funcionar através do Supera. Aqui naquele trabalho a gente tem uma foto de uma punção anterógrada para tratamento da femora superficial através do Supera e de uma punção retrógrada para tratamento do membro contralateral também através da malha do Supera. Em relação ao resultado, realmente a gente vê, né, esse trabalho comparou endarterectomia com angioplastia com balão com droga, mas não foi usado stent. E aí o resultado em 2 anos da endarterectomia foi muito melhor do que a angioplastia. E aí a gente vê que assim, é um problema mecânico, né? A calcificação, só o balão convencional, mesmo usando balão com droga, que na verdade é só uma terapia antiproliferativa, a gente não consegue ter esse ganho luminal e manter essa artéria aberta por muito tempo. Então, a gente precisa de algum adjuvante aí, além da angioplastia simples. Esse outro trabalho, comparando também a endarterectomia com angioplastia, e implante seletivo de stent, mostrou que o fator de risco para ter um resultado pior no tratamento endovascular foi no subgrupo que não colocou stent, que fez só angioplastia com balão simples. Né? Agora, quando a gente tem um trabalho que comparou tratamento endovascular com implante de stent versus endarterectomia, como esse trial de 2017, a gente vê um ganho em relação a complicações de acesso, né, de ferida operatória, uma menor morbidade do tratamento nos pacientes que fizeram o tratamento endovascular, e uma perviedade semelhante entre cirurgia e stent na femoral comum em 24 meses. E hoje a gente já tem também trabalhos com segmento de até 5, 8 anos com uma perviedade bem razoável e aceitável para o tratamento endovascular. Então, o resultado também não é ruim. E em relação à doença aterosclerótica, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu vou falar rapidinho de doença neurismática, que aí realmente não tem discussão. Aí é tratamento cirúrgico, né? Aneurisma de femoral comum. Acho que a gente ainda não tem tecnologia, assim, se for fazer alguma coisa, é uma coisa muito off-label do ponto de vista endovascular. Então, só coloquei umas fotos aqui de cirurgia aberta, interposição de enxerto, né? É uma cirurgia clássica também, mas em situações extremas, esse caso não é meu, esse caso eu vi em rede social, um paciente, segundo o colega, não tinha condição cirúrgica, tinha um aneurisma muito volumoso de femoral comum, e aí fez um acesso retrógrado, um anterógrado, laçou, fez um varal, né, para ter acesso, e aí tratou esse aneurisma de femoral comum com o implante de stent revestido, mas aí ele perdeu a femoral profunda, enfim. Acho que só seria justificável isso numa situação de exceção, paciente que não tem condição para cirurgia aberta e tem risco muito alto. E tratamento endovascular de pseudoneurisma pós-punção, aí a gente também é uma coisa bem estabelecida com a injeção de trombina, como a gente pode ver aqui. Então, em conclusão, o tratamento
da doença aterosclerótica da artéria femoral comum ainda é a cirurgia aberta, mas em algum grupo selecionado de pacientes, o tratamento endovascular pode ser seguro e efetivo, né, com uma menor morbidade. Obrigado. Oi, Lucas, parabéns, excelente aula. Eu já tinha Obrigado. ouvido o elogio, né? E eu sei que é um tema que jogaram você na fogueira, né? Quando você chamou, eu já, já vi que ia ser pedreira. Porque é um território que a gente transita com muita facilidade, né, para a cirurgia. Tem o cirurgião Com vascular certeza. treinado, né? Sim, Então, vai sempre ter uma resistência, porque o resultado é muito bom, a agressão é relativamente pequena. sim. Então, mas eu sabia que a aula vinha muito boa. Eu vou chamar Obrigado. para debater o Zé, que é o nosso colega o Zé Augusto Tavares Monteiro, que é nosso colega da Faculdade de Medicina do HC. Ele é assistente lá. Sei que é um cirurgião que gosta da cirurgia aberta, mas mais do que isso, eu sabia que se eu desse para ele, ele ia estudar para te pegar, para a gente conversar. Então, Zé, enriquece para a gente essa discussão. Tá mudo. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, Oi, boa tarde a todos. Agradecer ao André pelo convite para participar. E também parabenizar o Lucas. Essa aula dele eu já havia visto no curso lá da pós-graduação do Círio, que o André está coordenando com a Nayara. Uma aula, eu considero ela muito boa. Até quando o André convidou-me para fazer essa discussão, eu também fui dar uma pesquisada na literatura. E o Lucas ele sintetizou muito os poucos artigos que eu li e até que são publicados em relação a isso, comparando, né, a correção aberta e a correção endovascular nesse território da femoral comum, seja para a doença aneurismática, seja para a doença aterosclerótica. E é o que eu ouvi de uma maneira geral desses trabalhos é o que ele acaba sintetizando, né? Quais seriam as vantagens e as desvantagens de cada um. E, a grosso modo, o que você tem? Pende a desfavor da correção aberta, um dos maiores temores e preocupações que nós temos, né? Que é justamente a infecção, e particularmente nesse território da femoral comum, quando a gente acaba abordando, via de regra, a gente colocou algum tipo de material para fazer um remendo ali daquela artéria. Eventualmente um remendo autólogo, é veia, mas muitas vezes é o pericárdio, é o Dacron, é o PTFE, enfim, que se utiliza. Então, é algo a ser pensado, essa questão a desfavor. Agora, por outro lado, quando você começa a analisar a questão, as duas principais questões que eu acho que de tantas outras que a gente vê, é justamente a perviedade, salvou o membro e o indivíduo saiu vivo, né? No fundo, é isso que a gente quer saber. Você realmente vê que existe um empate, pode-se assim dizer, em relação à mortalidade e em relação à perviedade, na maior parte do que eu acabei vendo, o resultado de perviedade pende a favor da correção aberta. Você tem uma maior possibilidade, uma maior prevalência dessa frequência, dessa permeabilidade nas operações abertas. Agora, acho que uma coisa que vale a pena considerar que é o que o Lucas acaba abordando, né? Na maior parte desses estudos, que acaba comparando a intervenção aberta e a correção endovascular nesse território para a doença aterosclerótica, eles ainda, vamos dizer, eles estão com as velhas tecnologias, né? Eles não estão avançando com esses novos equipamentos. Muitas vezes o que você vai ter é pura e simplesmente angioplastia, ou a angioplastia com um stent sem maiores comemorativos. E, a meu ver, como ele bem falou, eu acho que a coisa deve se modificar à medida que você tem esses dispositivos em que você consegue modificar, não é somente você ir lá, colocar angioplastar e colocar um stent, mas esses dispositivos em que você muda a conformação do local.
sejam os aterótomos, sejam esses balões com liberação de drogas. Eu acho que com isso a coisa deva mudar. Ainda no momento, a coisa pende, no que diz respeito à perviedade e a longo prazo, em favor da cirurgia aberta. Talvez isso, com as novas tecnologias, deva mudar. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Além disso, a gente como cirurgião, acho que a gente teve uma felicidade de que a gente transitou muito ainda pela cirurgia aberta e teve a possibilidade, a oportunidade de aprender a operação endovascular, né? Foi uma geração feliz nesse aspecto. Se tem um local que a natureza foi generosa para conosco, foi a femoral, né? Porque é um local em que o acesso, de uma maneira geral, ele é relativamente fácil. Tá certo, como até o próprio Lucas colocou, você tem situações adversas, como doentes obesos, né? Isso é uma dificuldade adicional, ou doentes que já foram multimanipulados nessa região. Mas, de uma maneira geral, o território da femoral ele é bastante generoso para conosco, diferentemente da ilíaca interna, por exemplo, né, da bifurcação da ilíaca, que já é um local mais profundo, muitas vezes mais trabalhoso para a gente manipular, ou a própria poplítea, que eu não diria que é difícil, mas mais trabalhoso em relação ao acesso. Então, essa facilidade de acesso também acaba fazendo com que a gente vá pender para operação aberta, mas lembrando que vão existir essas situações que é o doente multimanipulado ou obeso, que também isso aí faz com que a gente possa pender para a correção endo. A questão de perder a profunda, isso para mim não sei quanto aos demais colegas, mas ainda é uma questão quase que dogmática, né? Existem alternativas que você usa de fazer da angioplastia, da correção endovascular, não só o stent em beijo, né, o kissing stent, mas o stent em T, o stent em culote, enfim. Mas todas essas são abordagens que, acho que se não houver um preparo maior, a chance de você perder essa profunda é maior e, consequentemente, não é algo que me agrade. Embora até nesse curto espaço de tempo que eu fiz esse levantamento relativamente pequeno, existem alguns estudos que abordam sim essa possibilidade de você ocluir a profunda, seja uma oclusão que você faça de maneira já consciente ou acidental, e algo que parece a longo prazo, isso não muda em relação à permanência do membro, né? A preservação do membro. Mas, mesmo assim, não é algo que me agrade. Então, é algo que eu levaria bastante em consideração. E até nessa grade de classificações do tipo de lesão, tipo de complexidade, realmente aquelas que vão se estender para a artéria femoral profunda, é algo que seria para mim um fator que eu pensaria muito, que até acho que todos nós já nos deparamos em situações que a gente vai fazendo arterectomia da femoral comum e não é infrequente que a placa ela se estenda, né, a doença aterosclerótica estenda-se para a artéria femoral profunda e você até acaba estendendo a sua incisão até além do primeiro ramo da profunda, às vezes até 2 ou 3 anos, para que você tenha um controle melhor e uma qualidade melhor também da limpeza do lumen que você está fazendo. Mas acho que, enfim, é isso. Uma outra colocação também, isso é algo que até quase que uma pergunta, uma reflexão que eu estava fazendo, porque realmente essa questão do estresse mecânico é algo que tem que ser levado em consideração. Você tem, por um lado, dispositivos que irão melhor adaptar-se, assistentes biomiméticos, a essas condições biomecânicas. Essa colocação que ele fez em relação ao local onde ocorre a dobra é bastante interessante, isso estendendo até para a poplítea. Muitas vezes a gente pensa que é na dobra propriamente dito, mas não o é. Então, até muitas vezes vale a pena você estender o stent além da dobra, até mesmo para calçar melhor essa situação. Mas há também uma outra situação que eu andei lendo, mas não consegui pesquisar a fundo, que não somente o dobrar, né, o fletir a coxa sobre o tronco seria uma situação de estresse, mas os próprios movimentos
da musculatura do próprio sartório, que poderia eventualmente comprometer esse stent, mas é algo que acho que precisa dar uma estudada melhor, isso poderia apertar. Mas, enfim, é isso. Eu acho que hoje, no momento, a nossa primeira opção, ela é a correção aberta, mas não é algo dogmático, não é algo fechado. Eu acho que tem situações para as quais a abordagem endovascular será melhor, e isso deve ampliar-se à medida em que essas novas tecnologias, em que permitem um melhor preparo da artéria, elas vão tornando-se mais, elas vão se difundindo. É isso aí. Posso fazer um comentário, Zé, Lucas? Eu acho que, assim, eu acho que a cirurgia, a primeira opção cirúrgica é aberta mesmo, né? Se o paciente for bom, tal, acho que não tem dúvida. Mas é importante essa abordagem sua, eu não tinha visto sua aula ainda, é importante para aqueles pacientes de exceção, né? A gente tem complicações normalmente em pacientes muito obesos, né? Por melhor técnica cirúrgica que você usa, você vai ter linforragia, infecção, deiscência. É muito comum, inclusive, isso lá no Hospital das Clínicas, a gente vê muita deiscência, né, Zé, né, André? Sim. De infecção com germes muito resistente a um monte de antibiótico. Mas é importante saber, assim, esses estudos que você mostrou para mim foi ótimo para eu ver, que tem essa possibilidade que pode ser usado naquele paciente que tem um risco maior de ter complicações em região inguinal. Eu achei ótima, ótima mesmo. E o Zé Augusto também comentou de uma maneira exemplar aí a aula do Lucas. Parabéns aos dois. Obrigado. Álvaro, Muito bom, Lucas, parabéns. Bela revisão da literatura. Obrigado. Comentário do Zé Augusto também, excelente. Eu só queria acrescentar duas coisas aqui. Eu me lembro no começo que a gente discutia muito, né, quando começou a se falar de angioplastia de femoral superficial, em algumas situações falava-se de profunda, e o professor Puech, uma vez falou num congresso, eu não esqueço essa frase, ele falou, tratar femoral comum por endovascular é igual tratar de dente por colonoscopia. Eu Eu não me lembro. esqueço disso. De qualquer maneira, eu acho que você está certo, existem situações de exceção, né? A gente tem alguns casos também de exceção. Me preocupa muito e eu não consegui ainda acertar adequadamente o stent da profunda, né? A gente tenta sempre fazer em Y, porque essas placas que progridem até ali, a gente corre um risco muito grande de perder a profunda nessa angioplastia. E aí eu já coloquei balão expansível no começo, ele fratura, ele amassa, coloquei autoexpansível, também tem uma restenose grande. Eu acho que o calcanhar de Aquiles aí dessa posição é a profunda, né? Mais do que a própria comum. E só para ilustrar, é um caso anedótico também que eu já vi em rede social. Um colega colocou uma IBI na femoral comum, né, para tratar um aneurisma de femoral comum com uma IBI, uma ramificada de ilíaca da GOR, com um ramo para profunda. O resultado imediato ficou interessante, mas é aquele detalhe, né, o quanto vai durar, a gente não sabe. Eu vi esse caso, Álvaro, é um argentino. Ele apresentou no Charing Cross semana passada. E o paciente tinha oclusão contralateral, ele fez tudo por um acesso retrógrado, Então, colocando a EB. Mas é a exceção da exceção, enfim. vou, parabéns. vou falar algumas coisas que eu fiquei ouvindo, pensando, aprendendo com o Lucas, com o Zé. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que realmente pensar fora da caixa, ainda que sejam para situações de exceção, né? Doentes, às vezes, com uma virilha hostil, com cicatrizes de cirurgias grandes, né? Radioterapia. A gente tem algumas situações em que a abordagem da femoral é muito ruim, né? Vamos tirar a infecção, porque aí qualquer coisa que a gente faça é ruim, né? Botar um stent revestido numa infecção dentro de uma outra próstata,
a gente não vai ter muita saída. É sempre complicado, a gente vai para o extra-anatômico. Mas algumas coisas eu fiquei pensando, né, nessa aula. A primeira coisa é essa história das forças de estresse ali, como o Lucas mostrou, elas são muito mais para a ilíaca externa. Mas eu gostaria de lembrar que é um território que a gente bota stent com uma naturalidade muito maior. E aí, também de forma anedótica, eu tenho alguns casos de aneurisma de hipoplítea, também tem a discussão no aneurisma de hipoplítea, de deixar o stent na interlinha, acima da interlinha, cruzando a interlinha, e há quem preconize que é melhor deixá-lo abaixo da interlinha, cruzando a interlinha, porque você diminui as forças de estresse ali. O que eu já vi, eu estudei fazendo a flexão do joelho intraoperatória, é que, na verdade, o que acontece é que essas regiões são transpostas na hora que você coloca o stent. Então, na hora que coloca na ilha externa, ela é transposta para a femoral. Ela vai ser transposta para o território. A gente vê isso na carótida também. Ah, não vou pôr stent porque tem um kinking. Tá bom, alguém vai lá e põe. A gente já viu isso. O kinking é transposto mais para cima. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo que acontece na história da femoral, né? A gente usa tanto e acaba transpondo esse acotovelamento ou esse possível acotovelamento. E se a gente estender isso para dentro da femoral, provavelmente a gente vai transpor esse acotovelamento para a superficial, que já é um território. O problema é a tensão em espiral ali, que é completamente diferente de qualquer outro vaso que a gente está acostumado. Mas o fato é que a gente olha o que a cardíaca faz, a hemodinâmica, ou a neurointervenção, né? Cruzando estente, arrebentando a malha, pondo o outro, e fala, não pode ser que dá tudo certo lá e tudo errado, e tudo errado para a gente. Por isso que eu falo, talvez a gente tenha que pensar um pouco fora da caixa para achar o papel disso. Agora, diferentemente do que o Lucas falou, para aneurisma, para doença dilatada, eu acho que não tem muito o que discutir. No fim, talvez a coisa vai cair muito mais para aí, né, que você pode fazer um cano de espingarda, como se fosse um CERAB reverso para femoral. Eu acho que isso vai acabar acontecendo em situações hostis, e eu queria ouvir a opinião dele. Assim, o único stent que eu tenho de durabilidade enorme na femoral é um Viaban, a gente não cruzou a profundo, obviamente, mas é um doente que tem um vício que me deixa confortável. Não vai fechar porque ele tem uma fístula. E eu estou deixando a fístula lá. Ela está segurando o stent há uns 10 anos. Quer dizer, ele foi posto para fechar a fístula não fechou e ele está lá pérvio com pulso no pé. Mas não era doença obstrutiva. Mas eu queria ouvir a opinião dele nisso, se a gente tem que ser tão pragmático. Não, para a doença dilatada, acho que não vai ter o seu espaço. Acho que, pelo contrário, é onde vai achar mais espaço. Eu acho que pode ser que no futuro as coisas mudem. Eu não tenho nenhum caso de endoprótese para tratamento de aneurisma da femoral comum, porque geralmente é isso, ele envolve a origem da profunda, mas é isso, começam a ter aí relatos de casos em situações, né, de exceção e daqui a pouco alguém está fazendo um estudo aí. Eu acho que tendo o dispositivo adequado, tendo a possibilidade técnica, pode ser uma coisa para o futuro, né? E situações, como eu falei, né, de exceção, né? Vamos ver o que o futuro reserva aí, mas com certeza é uma perspectiva. Acho que não vão ser as próteses que a gente está acostumado, né? A coisa vai Isso. passar mais pelo Viaban, vai passar por próteses com outra característica, né? Mas tudo isso me lembra a história da carótida, né? Carótida, a angioplastia não tem um resultado pior, a angioplastia tem isso, e no fim a angioplastia decolou. Estão aqui dois cirurgiões extremamente experientes com a cirurgia aberta, né? O Dr. Júlio, o Dr. Paulo, eu adoraria ouvi-los, né? Mas hoje a endarterectomia de carótida perdeu espaço, independente do resultado dela ser melhor. Então, por isso que eu acho, a gente tem que abrir a discussão. Não sei se o Dr. Júlio e o Dr. Paulo querem ajudar a gente, enriquecer aqui. Antônio.
Ó, o Paulo abriu o microfone. André, eu sou da época da cirurgia aberta, eu não sou adepto da endovascular, você sabe disso, e não tenho experiência com a cirurgia endovascular, então, para opinar sobre cirurgia endovascular na artéria femoral comum ou, ou outra externa, enfim, eu não tenho essa experiência para falar sobre isso. Cirurgia aberta sempre funcionou bem, a meu ver, na região femoral. O índice de infecção que a gente tinha no HC nessa área era pequeno, não era significativo. E eu acho que eu ainda sou adepto dessa cirurgia aberta e parece que ela funciona realmente melhor, como foi apresentado nessa apresentação, vamos dizer assim. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que essa é uma das fronteiras que vai manter a gente operando, se Deus quiser, né? Zé, mais algum comentário? O Walter? André, para a região femoral, Antônio? eu também acho que, assim, Antônio? região femoral comum, eu acho que é que nem o Dr. Lucas falou, só em casos de exceção mesmo. Normalmente, o mais fácil e melhores resultados é a cirurgia aberta, sem dúvida. A gente acaba A aprendendo ali. carótida também, né? Apesar dos stents. É, a gente acaba aprendendo o papel do stent na femoral. Aí eu acabei aprendendo, usando quando precisava, nas reestenoses de PET, né? Que você já fez, já está lá, já é reop, você já tirou a placa. Com aquela placa cauliflor, né? De couve-flor, eu acho que tem muito pouca coisa que funciona fora a cirurgia aberta. Até posso ouvir o Lucas com a história do. Eu sei que ele tem mais experiência com o Shockwave, né, que é uma coisa que vem como se fosse um grande milagre, mas é para aquela placa que está dentro da muscular. A hora que a gente pega aquelas placas que protruem para dentro da luz, aquilo, para mim, é bisturi e ponto. Não sei se ele tem alguma opinião diferente. Eu tenho poucos casos de litotripsia intravascular. A maioria dos casos não foi nem para tratamento de ilíaca comum, foi para acesso para paciente que tem ilíaca com estenose calcificada, acesso para implante de endoprótese, de TAV, enfim. Me pareceu nos casos, né, tanto na literatura quanto nos casos que a gente fez, bastante interessante. Ele realmente muda a complacência do vaso. E esse, um dos casos que eu apresentei, que era um paciente que tinha lesão combinada de ilíaca e femoral comum, a gente achou bastante interessante, assim, justamente porque eram lesões combinadas. Então, de qualquer forma, eu ia tratar a ilíaca de forma endovascular e aproveitei e tratei a femoral comum também. E eram lesões muito calcificadas que tiveram uma resposta muito interessante. Eu acho que é uma tecnologia diferente do que a gente tinha até agora e bastante promissora. E o aterótomo? Quer dizer, eu vou só para a gente puxar pontos técnicos, né? A história do filtro no aterótomo, porque alguns têm que usar o fio guia próprio, né? Sim. E aí começam as mandracarias. Não, põe o Spider, porque o Spider corre em cima do guia, dá um nozinho lá na ponta do guia. É. Às vezes eu fico olhando que para mim é aquela história de que o molho sai mais caro que o frango. Mas vamos lá, eu quero ouvir. Eu acho que assim tem o obrigatório usar filtro no Hawk One, né? Porque ele sai o pedaço da placa mesmo e vai para o reservatório e tem série de embolização, aí estudo, né? Que 10 a 15% de embolização distal usando o Hawk One. Então, mas é essa história. Você pode usar o Spider, você pode usar o EmboShield, né? Mas aí você tem que usar o fio de 300, que agora a Abbott tem, que ele tem aquele stopzinho no final do fio, porque senão você perde o filtro. Então, você tem o Jetstream. Mas assim, femoral comum, acho que tem uma questão. Ela é uma artéria geralmente de 8 milímetros. Então, assim, para você conseguir um resultado bom com um aterótomo como um Jetstream ou um Rotarex é mais difícil.
E para conseguir um resultado com um aterótomo direcional igual o HAWK-1, eu tenho bastante medo de embolização distal. Então, é uma coisa que eu fazia mais e hoje faço menos aterectomia para essa região. Então, assim, eu acho que tudo depende da sua disponibilidade. Às vezes eu não tenho disponível a litotripsia, eu acabo usando o aterótomo, mas acho que, vamos dizer assim, a tendência é passar da aterectomia para a litotripsia, na minha opinião. Não sei Eu a acho que opinião de vale vocês. lembrar do laser também, né? Álvaro, isso. Eu ia Sim, pedir a opinião do Esterectomia laser. Álvaro e do Cime, se ele puder. Álvaro. Eu tenho também 2 casos só de litotripsia. Um para lesão de femoral, funcionou bem. Não era o que eu esperava, mas também talvez tenha sido o primeiro caso. A gente tem essa curva. O segundo foi para acesso de aneurisma, né? Que aí acho que ajudou bastante a prótese. Mas a endarterectomia a laser é um armamento interessante, é uma ferramenta que funciona bem, tenho boa experiência né, com os casos que eu tive, fiquei bem satisfeito, mas é caro, né, e tem todo o transporte da máquina também, né? Acho que são esses 2 fatores contra. Aí. Para quem não tem experiência, a história do laser, teoricamente, o que eu vejo é que a sua embolização é menor, né? São fragmentos muito menores. Agora, em contrapartida, eu vou perguntar para o Álvaro quanto tempo ele demorou, porque se for extenso, você vai ficar 2 horas para fazer um segmento de 10 centímetros, né? Não, a gente fiz Eu queria ver se, na femoral tipo, superficial, super delicada, ele praga, camada, Era só um pouquinho, eu pedi para o Arthur cadeirante. botar o microfone. Não, cara. Caindo a cada 2 passos. Tutu, precisa mutar o microfone. Vamos ligar para ele. Espera aí, ó. Vai falando. Coisas aqui acontecendo. eu acho que Convocado para ir para femoral comum o segmento é curto, né? Já tive femoral superficial em toda a extensão, e aí eu acho que uma grande indicação, né? Mudando aqui, a gente acaba mudando o assunto, é para oclusão de estente, reestenose intrastente, estenose. femoral superficial. Aí eu acho que é perfeito. Aí, assim, e o laser tem essa vantagem de pulverizar a placa, né? Então ele pulveriza. O Jong já teve embolização, mas eu nunca tive embolização com laser. Não sei se por sorte acho que o segredo é ir bem lento mesmo para ir destruindo essa placa bem lentamente. E aí o tempo é longo mesmo, André. É. Aí talvez eu tenha tido mais paciência que o oriental. Vou te falar que a experiência que eu tive, assim, como eu disse, talvez a embolização seja um pouco menor, né? Ou fragmentos menores. Eu tive num caso que já era um pé com muito pouca reserva, né? A gente já estava usando para estenose intrastente, era tipo aquele desert foot. Se estava ruim, saiu com todos os vasos tronculares abertos e o pé apavorante. Por isso que eu tenho um pouquinho de medo. Um pouquinho não, tenho bastante. O Tunico acho que falou alguma coisa no chat. Eu perdi. Aqui. Durabilidade. A durabilidade. Alguém tem algum comentário da durabilidade desses procedimentos? Alguém tem mais experiência? Porque é difícil, a gente sempre vai usar na situação que a gente está apertado ali, né? Então, aí o seu problema, às vezes, não é nem a durabilidade, é sair dali. Eu acho que tem 2 situações, né? Até os trabalhos que a gente mostrou na apresentação. A maioria dos pacientes nesses trabalhos é claudicante. Então, aí, talvez a durabilidade importe mais. E quando a gente está tratando de isquemia crítica, a história é outra, né? O endpoint é salvamento de membro, enfim, a durabilidade não é uma coisa tão importante, né? Então, acho que tem situações, né? Terapia endovascular, de regra, a durabilidade é menor do que a cirurgia aberta, principalmente a longo prazo, né? Então, qualquer território, né?
Então, mas eu acho que depende muito da situação e do que você precisa para aquele paciente naquele momento, né? É, deixa eu só falar da litotripsia. Acho que eu fiz 2 casos. Aquele paciente renal crônico, diabético, que tem o território fêmuro-poplite todo calcificado, e você não consegue vencer a lesão com balão. A litotripsia foi muito boa, viu? No local da oclusão. E eu tinha feito uma angioplastia, reestenosou, a gente usou, como que chama, o shockwave, e a gente teve um resultado super bom, saiu com pulso distal. Precisa escolher bem o paciente, né? Na verdade, não é para qualquer um. Bom, adiantado da hora, né? O Lucas quer complementar, senão eu vou. Eu acho que é isso, a mensagem é essa. E preservar profunda, né? O André teve lá em Phoenix também. Acho que ele lembra do Ramaya falando, profunda is God. Sempre falava. Então, tem Vem que cá, teste respeitar a Ramalho. profunda. É isso aí. Bom, pessoal, só queria realmente agradecer as pessoas que nos ajudaram hoje. Como eu disse, parece que é um assunto que não tem o que render, né? É aberto, mas tem. Então, eu queria realmente agradecer o Lucas, o Zé Augusto, os demais que nos ajudaram, Álvaro, o Paulo Calfo, Antonico, e falar que essa reunião, como eu disse, acontece na última quarta-feira dos meses. É uma reunião aberta para quem quiser participar, para quem quiser trazer casos, sugerir temas, trazer eventualmente algum trabalho para mostrar. Então, ela está aí para a gente expor as nossas ideias. É só mandar que a gente tem todo o interesse em ouvir. Queria realmente agradecer a todos, avisar que o curso, assim como o do Álvaro, eu acabei de falar, é uma oportunidade ímpar para a próxima quinzena. Agora eu já vou falar para o próximo ano, nossa pós-graduação, assim, lotou. Está cheia de caras muito bacanas que estão lá participando conosco, tanto dando aula, o Lucas foi um deles, o Álvaro, o Zé. Nós vamos ter, vai se repetir, se Deus quiser, no que vem, para a gente preparar os nossos pupilos para irem para lá. Então, queria agradecer a todos e falar que mês que vem a gente está aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.